Caríssimos irmãos e irmãs, se nós queremos que Deus cuide de nós, precisamos nos reconhecer pecadores. São os doentes, diz Jesus no Evangelho de hoje, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Mais uma vez, na liturgia de hoje, tanto ontem como hoje, a ênfase da liturgia é um chamado à conversão, um chamado à mudança de vida, um chamamento dos que se acham santos, piedosos, religiosos. Nós falávamos ontem daqueles que frequentavam o templo, que frequentavam o culto, que buscavam a Deus todos os dias, e Deus os chamava à conversão. Hoje Jesus fala para os fariseus e os doutores da lei, os homens religiosos. Jesus toca o coração de Levi, de Mateus, cheio de gratidão, Mateus, um pecador público, um homem conhecidamente pecador, dá um banquete, recebe nosso Senhor, e os fariseus, os mestres da lei, ficam cochichando, criticando aqueles pecadores, e Jesus diz isso: os que são sadios não precisam de médico. Se vocês se acham sadios, vocês não precisam de mim. Se vocês não se acham pecadores, vocês não necessitam de salvação. Meus irmãos, nós precisamos a cada dia pedir a Deus que nos conceda essa consciência das nossas faltas. Eu não sei se a pessoa está aqui, não quero nem olhar, vocês não vão saber nem quem é, né? Então, essa pessoa veio bem intencionada, não veio com arrogância não, veio bem intencionada, mas veio a mim, ligou para mim, melhor dizendo, para ser mais fiel, e perguntou: padre, eu não entendi bem a palavra de ontem, porque eu dizia, né, de que adianta você participar da missa todos os dias, de que adianta você rezar o rosário todos os dias se você não reconhece o seu pecado e se você não luta para mudar de vida. E a pessoa bem intencionada perguntava: mas eu sou ruim? Eu sou um homem mau? Eu sou uma mulher má? Eu tenho um coração ruim? E eu dizia a essa pessoa que a própria pergunta já demonstrava de alguma maneira a doença. Isto é, e aqui, meus santos, eu disse a essa pessoa, eu poderia dizer isso a mim. Qual era a doença? O orgulho. Isto é, quando eu pergunto se eu sou ruim, é porque eu não estou vendo ainda a minha ruindade. É claro que nós somos ruins, é claro que nós somos pecadores, é claro que nós somos necessitados de conversão. Sim, é verdade, pode ser que não seja necessitado, mas já entraremos neste ponto daqui a pouco, mas pode ser que você não seja necessitado de grandes conversões, porque você não tenha grandes e horrorosos pecados. Mas se você, meu santo, não é santo, se você só é santo na boca do Padre Overlan, que chama você de santo e santa, se você não é santo, é porque existe pecado, maldade, ruindade no seu coração, e você precisa se converter. Mas sabe qual é a boa notícia? É que são esses que necessitam de nosso Senhor.
E foi para esses que nosso Senhor veio. Porque se você diz, em mim não há maldade, em mim não há pecado, em mim não há ruindade, os sadios não necessitam de médico. Mas se você bate no seu peito e diz, Jesus, eu necessito da tua salvação, eu necessito da tua graça. Jesus diz, e eu vim exatamente para você. Os psicólogos e os psiquiatras, especialmente esses dois, eles são unânimes em dizer que o paciente mais difícil de ser tratado é aquele que resiste ao tratamento, porque ele acha que não necessita de mudança, de transformação interior, porque ele não é tão doente assim. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim, eu não sou tão pecador assim. Quando você diz isso, de alguma maneira o orgulho já está nublando a sua visão espiritual. É como que você dissesse, eu não necessito tanto assim de conversão. Então, meus santos, meus irmãos, a primeira atitude hoje, neste sábado, diante dessa liturgia, é bater no peito e reconhecer os nossos pecados e reconhecer que somos todos doentes, miseráveis, necessitados da graça de Deus. Porque se nós não expusermos a Deus o nosso coração ferido, se nós não apresentarmos a Deus as nossas misérias, nós não obteremos cura, nós não obteremos o remédio. Então, com toda a confiança, no amor de Deus, confiando na sua misericórdia, abrir o coração e apresentar as ruindades, os próprios pecados, para que Deus misericordiosamente os cure. Mas vamos lançar um olhar sobre aquele segundo ponto que eu dizia, pode ser que você tenha essa tentação, sim, a palavra é essa, tentação, de dizer que você não necessita tanto de conversão, porque afinal de contas, você não tem tão grandes pecados. E aí você se esqueceu de que, como diz Santo Agostinho, tem um texto tão bonito que eu trouxe aqui para refletir com vocês. Você se esqueceu de que se você não cometeu tão grandes pecados, foi porque a misericórdia de Deus o preservou. Então, meus irmãos, sempre somos devedores da misericórdia de Deus, porque se grandes e horrorosos pecados não cometi, foi porque o divino médico me preservou da doença. Santo Agostinho mesmo diz, qual é o melhor médico? O que me cura a doença ou aquele que me evita adoecer? Sem sombra de dúvidas, aquele que me evita adoecer. Esse é melhor ainda. Se já é bom o que me curou, melhor ainda é o que nem sequer me deixou adoecer. Então, se você olha para a sua vida e vê a ausência de grandes pecados, ao invés de você se orgulhar e dizer, eu não preciso tanto de conversão, eu não sou tão ruim assim, você deveria ser ainda mais humilde e ainda mais grato e dizer, Senhor, obrigado, pois a tua graça me perdoou antecipadamente, a tua graça me preservou desses pecados. Eu necessito do Senhor, o Senhor é o meu médico. Santo Agostinho, então, refletindo sobre esta realidade, ele diz, amar-te-ei, Senhor, e dar-te-ei graças, e confessarei teu nome, pois me perdoaste tantas e tão nefandas ações. Então, primeiramente, aqui ele está agradecendo a Deus, ele olha para trás e vê os pecados, os muitos pecados da sua vida, e ele diz, eu darei graças a Deus, e eu amarei a Deus, porque Ele me perdoou tantas coisas. Então a primeira atitude nossa aqui
é essa: render graças a Deus pelos muitos pecados que Ele já nos perdoou. Dar-te-ei graças e amar-te-ei por tantos pecados e tão nefandas ações perdoadas. Devo à tua graça e misericórdia teres dissolvido os meus pecados como gelo, como também o mal que não pratiquei. Repito, devo à tua graça e misericórdia teres dissolvido os meus pecados como gelo, e também devo à tua graça e à tua misericórdia todo o mal que eu não pratiquei. Percebe aqui que agora Santo Agostinho, ele dá esse passo. Então, se você não se enveredou no pecado, se você não cometeu aquelas coisas feias que você vê as pessoas cometendo, ao invés de você se colocar soberbamente superior a essas pessoas, você vai agora agradecer ainda mais, porque Senhor, Tu me preservaste daqueles pecados. Se você persevera no bem, se você persevera na sua vocação, se você persevera no seu matrimônio, se você persevera na castidade, no seu namoro, se você persevera na luta contra os seus pecados, se você ainda não se deu por vencido e continua lutando contra os seus pecados, é por graça de Deus. E você deve dobrar os seus joelhos e dizer: amar-te-ei e render-te-ei graças sempre, Senhor. Continua Santo Agostinho: de fato, de que pecados não seria capaz eu, que amei gratuitamente o erro? Eu, tão pecador, tão ruim, diz Santo Agostinho, que amei gratuitamente o erro, que amei as coisas erradas, eu seria capaz de todo e qualquer pecado, porque um pecado que puxa o outro, um pecado que adoece o meu coração, e um outro pecado que me adoece cada vez mais, porque você pode parar hoje e dizer: não, mas eu seria incapaz de cometer, pensa aqui num pecado bem feio, eu seria incapaz de matar uma criança, de matar um bebê, eu seria incapaz. Sim, você diz isso hoje, olhando para o seu coração hoje, mas se você se enveredasse no pecado, o seu coração se transformaria e você seria capaz de todo e qualquer pecado, porque, meu santinho, você não é melhor do que os seus outros irmãos, também feitos de barro. Somos todos carne da mesma carne e osso dos mesmos ossos. Somos todos necessitados da misericórdia de nosso Senhor, e se aqueles pecados não cometemos, foi por pura misericórdia de Deus. Então, nós precisamos de Jesus. Nós todos batemos no peito, reconhecemos-nos perdoados, reconhecemos-nos pecadores perdoados, seja perdoados depois dos pecados cometidos, seja perdoados antecipadamente quando o Senhor evitou que aqueles pecados cometêssemos, mas somos todos pecadores. Percebe porque a humildade é a primeira atitude do cristão? Isto é, se ele é perdoado, ele é humilde. Então, se você olha para o seu irmão e vê os pecados do egoísmo, da falta de generosidade, da preguiça espiritual, seja lá quais forem os pecados, e você, graças a Deus, não os percebe no seu coração, agradeça a Deus, porque se não fosse a graça de Deus, egoísta você seria, preguiçoso você seria, maldoso você seria. Se isso você não percebe, mas seja cuidadoso na sua análise, porque pode ser que esteja lá também, mas se isso você não perceber, é por graça de Deus. Então sempre nós nos voltamos para Deus em gratidão e em louvor, em ação de graças.
Quem dentre os homens, conhecendo sua fraqueza, poderá atribuir a si mesmo a sua castidade e a sua inocência? Santo Agostinho aqui pega duas virtudes em particular, a castidade e a inocência. Pois bem, quem é, sabendo que é pó, lembra-te que és pó, sabendo-se carne da mesma carne e osso dos mesmos ossos dos nossos primeiros pais, sabendo que no pecado, como diz o Salmo 50, no pecado fomos concebidos, já nascemos marcados pelo pecado original. Quem, se não cair numa insensatez louca, quem se atribuirá a si mesmo a inocência e a castidade observadas em si? Se você percebe isso em você, se você percebe qualquer outra virtude, qualquer outra beleza, renda graças a Deus, porque foi graça de Deus, misericórdia de Deus que colocou no seu coração. E aí você olha para o seu irmão, marcado pelo pecado, você olha com misericórdia também, porque sabe que você é um vaso de misericórdia de Deus. Então extirpamos o orgulho, este pecado tão venenoso, tão terrível e bem mais próprio aos espirituais, aos ditos espirituais. Não é que uma pessoa de pecados baixos, ela não possa cometer o pecado do orgulho. Pode, mas as pessoas que se pensam espirituais estão mais inclinadas a este pecado, como nós ouvimos na primeira leitura de ontem e no evangelho de hoje. Continua então Santo Agostinho terminando a sua reflexão: aquele, pois, chamado por ti, seguiu tua voz. Repito, aquele, pois, que chamado por ti, seguiu tua voz e evitou todos estes pecados, foi curado pelo médico antecipadamente. E deve amar este médico tanto mais, quanto mais por ele foi curado. Então ele vai concluir com essa ideia. Ora, qual médico deve ser mais amado? Quem mais deve amar o médico? Aquele que foi curado ou aquele que foi preservado? Meus irmãos, diante então desta palavra, nós queremos reconhecer com toda a gratidão, com toda a alegria, a misericórdia de nosso Senhor. Se hoje estamos aqui nessa igreja, estamos rezando, procurando fazer uma boa quaresma, lutando contra os nossos pecados, é porque Deus foi generoso, derramando a sua graça nos nossos corações. Se hoje nos vem à mente pessoas que não têm essa mesma postura, que têm se afastado de nosso Senhor, que têm fechado o seu coração para a graça de Deus, intercedamos por essas pessoas como quem intercede por um irmão, por uma irmã, por um filho, por um pai, por um amigo, não como alguém que aponta e diz: a este pecador miserável, aquela pecadora miserável, que sequer procura a Deus, que não reza, que não vai à missa. Mas alguém que diz: meu Deus, por misericórdia, derrama mais generosamente ainda a graça que tu derramaste no meu coração. Concede ao meu irmão, à minha irmã, ao meu amigo, ao meu pai, ao meu filho, concede esta graça, Senhor, que tu concedeste a mim, para que ele também possa, com o coração cheio de gratidão, dizer como eu: nós precisamos de ti, tu és o nosso médico, nós somos doentes, tu és o nosso Salvador e nós, miseráveis pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.